Olá pessoal, professora Júnia Andrade, eu vou falar sobre a discursiva da Cefaz-AL, quais são nossas expectativas, né, em relação ao processo avaliativo primeiro, tá gente? Depois a gente fala sobre, no outro vídeo, oportunamente, sobre temas prováveis, a gente espera chegar um pouco mais perto da prova para ficar mais fácil falar sobre esse assunto, né? A gente que 2021, posso falar porque esse vídeo está na área fechada, mas ele também estará na área aberta, né, no YouTube. A gente que aqui do turma de redação aqui em 2021, né, o que a gente andou acertando em prova discursiva. O tema da PRF fazia parte, por exemplo, do nosso dossiê, salvo engano, tema 9. O tema da Polícia Federal, salvo engano, era o tema 11 do nosso dossiê, de temas prováveis, né? O tema da PCPA foram 2 temas em 3, porque eu não lembro o tema do papilo sindical. Aliás, eu não lembro não cheguei a ver o tema do papilo ainda no momento que eu gravo esse vídeo, mas eu sei que o escrivão, o agente, estava no material dos alunos, eles comentaram muito felizes, né, que a gente havia acertado o tema da PCPA. Eu só não acertei o tema da PCRN este ano, mas todos os outros concursos anteriores, praticamente, todos os temas foram acertados. Vamos lá. A primeira coisa, vocês estão vendo aqui que está aberto o edital, né? Já no item 8, a partir do item 9, que é o item que vai tratar da discursiva. Então, eu vou dar alguma série de dicas, né, nesse nosso primeiro vídeo, depois a gente vai avançar para o seguinte, olha, primeira coisa que a gente tem aqui, olha só, vou voltar um pouco antes, né, aqui perto das provas, isso, para a gente falar sobre esses detalhes, porque tem muita gente que é iniciante, então a gente tem que partir desse princípio, e mesmo que você já não seja iniciante, né, sempre se dê a chance de você começar o processo, né, recomeçar e trilhar um novo caminho. Então vamos lá, a gente vai ter prova, né, objetiva e discursiva, e essa prova vai durar entre 4 horas e vai durar no máximo 4 horas e 30 minutos. É um tempo bem apertado, tá, gente? Eu confesso que é assim. Mas nem por isso vocês podem deixar de rascunhar a discursiva, terão que fazer rascunho. Tá? Vocês vão entender até o final desse vídeo por que eu tô falando isso. E que sempre que eu falo isso, eu gosto de mostrar resultados. Por exemplo, ó, vou voltar aqui, olha só. Isso aqui, ó, tirei o nome só, né, em respeito ao aluno, mas é uma aluna nossa que na prova da PRF deste ano 2021, quem acompanha o tema da PRF, ele está aqui, né, a aluna ficou com 19,73, tendo apenas 2 erros microestruturais, eu vou falar sobre isso, inclusive também nesse vídeo, né. Vou pegar, dela deve ter sido uma das maiores notas, se eu não estou enganada. Esse aqui é outro, ficou 19,20, também, tá vendo, tema da PRF que está aberto no meu e-mail. Né, com todos os itens temáticos acertados, tá vendo? Só errou aqui, itens gramaticais, eu vou comentar sobre esse erro, que esse erro é uma novidade. Deixa eu ver se tem da PF, se eu separei algum da PF para vocês. Ah, separei sim, separei um sim da PF aqui, ó. Ah, tá vendo? Valendo 13 pontos na PF, veja que o aluno consegue 13 pontos em tudo, com todos os itens temáticos, vai errar a gramática, indo para 2,60, não é? Que é a prova da Polícia Federal. Tá? E tem outros tantos, só para o vídeo não ficar extenso, então não vou ficar mostrando toda hora, mas dentro do próprio curso vocês vão ver outros exemplos. Mas vamos lá. Não é difícil tirar essa nota, não é, mas aí tem que prestar atenção às dicas e considerar muito do que eu vou falar, tá, gente? São mais de 20 anos de experiência, é por isso que sempre os alunos do turma de geração concurso estão ocupando o topo das aprovações na parte de discursivas, não é? Então vejam só, aqui nós temos 4 horas e 30 minutos. Dá para fazer rascunho, Júnior? Você tem que fazer rascunho. Até porque este tempo aqui vai melindrar os demais concorrentes em relação exatamente a... Eles vão adotar uma estratégia que é de não rascunhar. Boa parte. Acredito que uns 80% das pessoas que vão fazer esse concurso não vão conseguir rascunhar, tá certo? E vão partir direto, vão da prova objetiva para a prova discursiva. Eu recomendo no primeiro horário fazer o rascunho, né, nos primeiros minutos. Quanto mais treinamento você tem, mais chance você tem de rascunhar de forma mais objetiva e economizar tempo, né? E para a prova objetiva, tá? Atacando os assuntos que realmente domina para poder acelerar o processo e depois passar a discursiva limpo, certo? Ó, aqui terminar com a discursiva. Que aqui é a parte que você vai precisar de mais calma, né? Embora você vai gastar aqui uns 15 minutos para fazer esse processo aqui. Aqui, talvez você gaste ali, mesmo que você gaste 1 hora, sem problema. Ocorre que durante um curso de discursivos é muito comum um aluno falar assim, olha, eu não consigo fazer redação em 1 hora. Sinceramente falando, com toda a experiência que eu tenho, não precisa sofrer por isso.
Teve gente ali que você viu com nota alta que não conseguia fazer redação em 1 hora não, tá? Conseguia fazer redação em 3 horas. É que no dia do concurso vai sair dentro do seu tempo. E quando a banca aperta muito o horário, as notas caem bastante. Então, quem focar bastante discursiva nesse processo, sai à frente dos demais candidatos, né? Passando exatamente fazendo esse caminho aqui, tá bom? E você vai entender por que precisa rascunhar, tá? Se você estiver aqui, né, assistindo ao nosso vídeo. Mas vamos lá, vamos partir então para os critérios avaliativos. Você vai escutar muita coisa importante, né? Já baseada aí nas coisas baseadas nas correções de 2021. Primeiro, a discursiva vale 20 pontos. É possível tirar os 20 pontos, Júnia? É possível. Se eu estivesse em 2020, eu falaria, é praticamente certeiro que sim, eu teria alunos com total de pontos até 2020. Por que em 2021 não? Vocês vão entender, por causa da gramática. Aconteceu um evento diferenciado em 2021. O que aconteceu? O Sebrasp não dava muita confiança para os chamados aspectos microestruturais, são os aspectos gramaticais, mas não dava mesmo. Tanto que quando você pegava redações de alunos com nota total, por exemplo, se eu pegar o primeiro lugar da PRF, que foi meu aluno, em 2019, ele tem 5 erros gramaticais ali. Ah, mas a banca deixou passar? Não, porque não era o foco da banca. A banca, sim, avaliava, mas se o aluno tivesse uma boa estrutura, aquilo ela não tinha problema em deixar o aluno seguir com seus 20 pontos, porque o Sebrasp é mais conceitual do que meramente formal, tá bom? Então, ele observava mais o conteúdo da redação, a forma de distribuição desse conteúdo, do que a gramática em si. Ocorre, gente, que em 2021, e aí muito cuidado, porque eu falei com vocês que as notas vão cair muito, tá certo, no concurso. Na parte de redação, vocês podem esperar notas muito ruins. É claro que haverá quem se destaca, né? Quando eu falo notas ruins, eu estou poupando boa parte dos alunos que estudam comigo. Por quê? Há aquelas notas que se destacam, que estão lá na frente, tá? Então, vou dar uma dica. Quando você pega a prova da PRF, quem fez esse concurso viu que o examinador foi cruel com a gramática. O examinador, a gente anotou tudo que ele podia anotar com a gramática. Tudo que ele podia anotar aqui em gramática. Teve gente que perdeu até 3 pontos em 20, só com erros gramaticais. Quando você olhava, o aluno tinha batido boa parte dos itens temáticos, tá certo? Mas não tinha conseguido por causa do erro gramatical. Então, muito cuidado com a gramática, é a primeira dica que eu dou para vocês aqui no curso, né? Para vocês não menosprezarem essa parte, porque ela se tornou altamente relevante. Só para vocês terem noção, na prova da Polícia Federal, eu mostro para vocês, se vocês quiserem, daqui a pouco procura aqui novamente. Se vocês quiserem não, vocês não tem como me interpelar assim no momento da gravação, mas vamos lá. A prova da Polícia Federal teve correção da banca, que foi correção de estilística, ou seja, a banca não tinha do que tirar pontos, mas se houvesse eco, o que é o eco? A rima, tá? Por exemplo, a pessoa diz assim, né? Se ocorrer tal infração, por exemplo, vinha na palavra infração, haverá punição, então dava essa rima aqui, que na sílaba final nós chamamos de eco, tá? Então, infração, punição. A banca tirou ponto disso, tá? Deixa eu ver se é a redação da menina que ficou com nota mais alta, vou só localizar aqui para ver se é esta redação, que foi da PRF, agora eu não me lembro. Deixa eu ver aqui, linha 3 e 4. Ah, a redação dela não tá aqui, minto, tá? A redação dela não tá aqui. Mas não tem problema não, mas só te avisando para você já ficar esperto com a situação, tá bom? É que eu só abri o espelho, eu não abri, de fato, abri a grade de notas, não abri redação. Então vamos mais. A banca vai te pedir 30 linhas, né? Então, quantas linhas você escreve? Olha, o tanto que você achar que é merecido para que você possa cumprir os itens temáticos que ela pede. É claro, gente, que a gente em 30 linhas, quando você escreve 24 linhas, né, o examinador já começa a notar a falta de alguma coisa, a menos que o assunto seja muito curto, tá? Mas ele nota a falta de alguma coisa. Agora, muito mais importante do que isso, né? Então, venha pra cá. Só antes de eu passar. Tinta preta, tá, gente? Caneta de tinta preta. Porque senão, né, tem aluno que esquece. E acontece mesmo e acaba... Teve um aluno que foi passou a redação toda limpa com tinta azul. Então, já era. Vamos mais. Vou pegar aqui, ó. Processo avaliativo. A banca vai avaliar o conteúdo. Sim, o desenvolvimento do tema. A capacidade de expressão na modalidade escrita, então ela vai avaliar a forma como você escreve, você transparece aquele tema. E o uso da gramática, certo? Então eu vou falar sobre essas questões. Primeiro,
O desenvolvimento do tema. Que tema a gente pode esperar? Qualquer tema que seja atual. A gente não precisa ficar esperando um tema exatamente das carreiras policiais necessariamente, não. Até que em 2021 houve essa tendência, não é? A banca foi trabalhar com atributos ou competências das polícias, certo? Para as quais ela fez concurso em 2021, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, certo? E ela trabalhou esse tema no âmbito daquilo que muita gente não gosta, tá? Mas no âmbito da garantia dos direitos republicanos, no âmbito garantista, tá certo? No âmbito garantista, né? A segurança pública como um direito das pessoas, tá certo? E a segurança pública como um mecanismo de preservação de direitos humanos. Então você tem que começar a ficar esperto com isso, não é uma ideia, né, que você tem que contrariar porque está no seu programa, tá bom? Não é a sua vontade que preza, é a vontade do Estado. Então é isso. A gente, mais pra frente, como eu disse, né, eu vou fazer um vídeo falando sobre temas prováveis, mas vamos lá. A capacidade de expressão na modalidade escrita. Gente, muita gente não sabe, por exemplo, o Sebrasp pede aqui, ó, o total de pontos são 20 pontos. É claro que ele não trabalha com essa órbita toda na hora que distribui, ele deve reservar aí 19 pontos para análise desses itens aqui, tá? Certo? Exatamente, 19 pontos para análise desses itens. Vamos supor que um item valha 9 pontos, um item temático da discursiva vai valer 9 pontos. Então o que a banca vai fazer? Ela vai dividir estes 9 pontos por 3 para avaliar para usar conceitos, né? Ela vai dividir esses conceitos em 3 partes. Então, suponhamos que aqui você tem 3 para um primeiro conceito, 3 para o segundo, 3 para o terceiro. O que são esses conceitos, profa? Esses conceitos, pessoal, basicamente seriam o quê? A banca vai analisar o quanto você desenvolve aquele tema. Então, por exemplo, se você vai fazer uma redação em que um dos itens temáticos fala sobre causas do aumento da violência, perdão, da criminalidade no mundo digital. Então, causas do aumento da criminalidade no mundo digital. Se você citar uma causa, você para aqui no primeiro conceito, ficando apenas com 3 pontos. Se você citar 2 causas, você para no segundo. Tá? Que você trabalhou com 2, você para no segundo, você fica com 6 pontos. E se você citar, né, todas as causas, né, para chegar às 3 causas, 3 ou mais causas, aí vai acontecer o seguinte, gente, a banca tem 2 caminhos. Ou ela vai te dar 9 pontos quando você completou um pouco mais, ou vai te dar 7,5. Como assim, Júnia? É o seguinte, 9 pontos se você citou as 3 causas, explicou e exemplificou. Essa é a cascata argumentativa do Sebrasp. Citou as 3 causas, explicou e exemplificou, tá? Se você apenas citar 3 causas, ou não ficar bem explicado, ou se tiver muitos erros gramaticais, né, ou seja, erros de estrutura, você vai parar em 7,5. Por quê? Porque a banca, além de julgar o conteúdo, ela vai analisar a capacidade de expressão. E aí ela vai pegar essa pontuação 9 e vai dividir por 6, tá? Então ela vai reservar a queda aqui de 1,5 ponto. Vai depender do quanto você alcança em termos de argumentação e mais o desconto se tiver mal redigido, tá bom? Ou se não tiver adequadamente, suficientemente bem redigido, tá? Então tem que ficar muito atento, você tem que se expressar com muita clareza, sempre de uma forma bem mais fácil, né? A gente vai aprender no curso, naturalmente. Desenvolver teu conteúdo se acostumando com os padrões de avaliação do Sebrasp, é muito importante que a gente tenha isso na nossa cabeça, senão a gente entra muito cru no concurso, é muito ruim chegar à prova sem informação, né? Quem está na área aberta, curta meus vídeos, acompanhe que vocês vão aprendendo todas essas questões. Vamos mais. E além disso, né? A banca, aqui que tá, ó, ela vai exigir um texto que prime pela coerência e pela coesão. Muita gente, às vezes, chega ao final do processo discursivo e fala assim, eu coloquei meus 3 argumentos, poxa, o Sebrasp não me deu total, ele me deu 7,5 e 9 naquele item temático. E eu vou te falar exatamente por mais esse problema. Além de talvez você ter se expressado mal, pode ser que você não tenha sabido usar os nexos de coesão. Pode ser que seus argumentos não estejam selecionados de forma coerente, né? Ou seja, de forma combinativa, tá certo? Então, naturalmente, ela vai tirar pontos. O que seriam essas formas combinativas, professora? Por exemplo, você está trabalhando um conjunto de causas
e de repente a banca no outro item temático ela te pede as consequências ou soluções para aquele, né, aquele problema. Ela te pede medidas para você reduzir alguma coisa. E aí, de repente, você apresenta soluções completamente descompassadas em relação aos casos que você respondeu no primeiro item. Vamos ter problema, tá certo, gente, com relação à coerência, tá bom? Então, tem que entender bem da estrutura textual. Passando essa parte, né, a banca, como eu disse para vocês, tem estado bastante chatinha, né, com a avaliação também, olha só, da gramática. Hoje você tem multiplicadores altos no Sebrasp. Antigamente isso aqui era multiplicado por 2, ou seja, você tinha 2 vezes o número de erros sobre o total de linha. Então, gente, na época que isso aqui era multiplicado por 2, você tirava, cada erro gramatical valia muito pouquinho, valia em torno de 0,06 a 0,08, não é? Porque tem interferência do total de linhas. Então, não valia quase nada erro gramatical no passado. Hoje não, esse valor dobrou, tá? Esse valor dobrou. Então tem que ficar atento. E a outra questão também que é importante, né, que a gente vai entender um pouco mais, é a questão da avaliação, certo? Não só ligada a conteúdo, mas da avaliação também de apresentação, tá certo? A apresentação, como muitos de vocês já devem saber, envolve a letra, envolve a margem, envolve a paragrafação e a própria estrutura do texto também tem julgamento em apresentação. Então, algumas dicas são importantes aqui em apresentação. Por exemplo, se você pode usar qualquer letra que você quiser, letra de forma, letra cursiva, o que você quiser. Mas é muito importante que em apresentação você evite rasura. Né? Por exemplo, vamos supor, você errou. Então não tem problema você dar um corte, tá? Não use parênteses para isolar. Escreva a apresentação da forma correta aqui, não é? Para evitar a rasura. Certo? Mesmo de uma letra, porque às vezes a gente pega uma letrinha e fica forçando. O examinador vai tirar nota em apresentação em grafia por conta disso aqui, tá bom? Ou senão não coube, aí falei pro pessoal que não passa limpo, né? Aí precisaria encaixar uma palavra, ele tem que fazer aquele Vzinho, tá, do sobrescrito. Vai perder nota em apresentação, não tem jeito, tá bom, gente? Então isso é fatal. Bom, quem tá no curso com a gente, atenção a todas as dicas da aula, a gente não vai deixar de trabalhar todas as dicas da aula, isso é muito importante. Né? Quem tá na área aberta, siga a gente aqui no meu YouTube, né? Meu canal no YouTube, para que você curta, né? Comente o vídeo para que você possa ser avisado das próximas dicas que eu for lançar, porque aí eu vou trazer modelos, vou comentar, essa coisa toda. Quanto mais curtida tiver, né, mais empenho a gente dá para aquele curso, né, que há interesse. A gente entende que as pessoas estão interessadas ou precisam estudar, precisam de material, é uma forma de colaborar, tá bom? Então, um beijão para vocês, boa aula para quem for seguir estudando.